Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, é um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a batalha interior, aquela batalha que luta dentro de nós, o confronto entre a carne e o espírito. É uma mensagem muito, mas muito edificante e vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desejo nesse momento que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família, é o meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que por que se torna tão difícil amar a Deus, mesmo sabendo o que Ele fez por nós? No capítulo 3 de São João, nós achamos ali a história de um homem que ele não conseguia amar, apesar de ter bastante conhecimento bíblico. Este homem, ele cumpria aparentemente todas as normas, esforçava-se cada dia para ser um bom membro de igreja. Ele tinha até um cargo de liderança. Mas este homem não era feliz. Ele experimentava uma sensação de vazio na alma. Faltava em sua vida, meu querido, alguma coisa. O pior de tudo era que nem ele próprio sabia definir o que. É possível que Nicodemos ele costumasse ficar acordado até altas horas da noite, sem conseguir dormir. Muitas vezes, deitado na cama, talvez ele se perguntasse: meu Deus, o que está faltando? Eu devolvo meus dízimos, faço o trabalho missionário, canto no coral da igreja, sou professor da escola sabatina ou escola dominical, mas sinto que alguma coisa está errada dentro de mim. Tenho a impressão que de nada adianta todo o meu esforço. O que está acontecendo comigo? Foi talvez numa daquelas noites que Nicodemos, meus amigos, ele se levantou e procurou Jesus. Ele sabia onde achá-lo. Ele estudava as profecias e tudo apontava Jesus como o Messias, que havia de vir. Seu problema não era a falta de conhecimento. A tragédia de Nicodemos estava no fato de que ele nunca ter tido o encontro pessoal com Jesus. Amparado pelas sombras da noite, ele foi aonde Jesus estava. No fundo, ele tinha vergonha que os outros vissem ele procurando ajuda. Afinal, ele era um líder da igreja. Os homens supõem que líderes, ou seja, os pastores, devem ajudar e não pedir ajuda. Vocês percebem o drama daquele homem? Cheio de teoria, cheio de doutrinas, cheio de profecias, sozinho, precisando de ajuda. Angustiado, porém, impedido por causa do seu status de correr como o jovem rico, e cair aos pés de Jesus dizendo: Senhor, estou perdido. O que preciso fazer para ter a vida eterna? Não foi difícil para Nicodemos, meus amigos, ele achar Jesus. Ele estava no Monte das Oliveiras, esperando com os braços abertos. Seus olhares se encontraram. Era o encontro da paz e do desespero, da calma e da angústia, da plenitude e do vazio, da certeza e da incerteza. Aqueles olhos de Jesus, ele olhavam na alma e penetravam o coração, irradiavam amor, paz e perdão. Nicodemos, meus amigos, tentou abrir o coração, contar suas tristezas, falar de seus fracassos, da confusão toda que o inquietava, mas não conseguiu. O seu orgulho falou mais alto. Rabi, disse ele, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu tenho a impressão, meus amigos, que na realidade Nicodemos quis dizer: Jesus, eu te reconheço como mestre e vim falar contigo de mestre para mestre. Vamos estudar um pouco as profecias que se relacionam com as coisas que tu fazes. Jesus fixou os olhos, meus queridos, em Nicodemos e viu através deles uma alma angustiada. Não era de profecias que ele estava precisando, nem de teologia, nem de doutrinas. Às vezes nós, os humanos, vivemos preocupados em procurar o conhecimento teológico, quando, meus amigos, na realidade, meus queridos, a nossa necessidade é outra. Disse Jesus: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa ser convertido. Este é o seu problema. E enquanto você não experimentar um novo nascimento, não adianta estar na igreja, nem conhecer a doutrina, nem ter um cargo de liderança. Nada substitui a experiência da conversão. Aquela declaração, meus amigos, foi como uma bofetada no rosto de Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, pode por acaso ele retornar ao ventre materno? Perguntou ali Nicodemos, simulando não entender. E Jesus, com um ar de tristeza nos olhos, disse: pare com isso, meu filho. Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Eu estou falando de conversão, porque este é o ponto da partida de uma vida feliz. Você vive angustiado e triste porque sua cabeça está cheia só de doutrinas, leis, normas e regulamentos. Você se sente frustrado porque sempre tentou fazer as coisas da maneira certa e nunca conseguiu. Hoje, querido filho, quero transformar seu ser completamente. E você, em lugar de aceitar, tenta se esconder atrás do preconceito e da ironia. Meus amigos, a história de Nicodemos, ela fica sem conclusão. No capítulo 3 de São João, ali, porque aquela noite ele não aceitou o convite de Jesus. Era duro demais Nicodemos reconhecer que ele, Nicodemos, o teólogo, o líder, o bom membro de igreja, o pastor da igreja, não fosse convertido. Ele retirou-se triste e frustrado, do mesmo jeito como ele veio. Então, meu amigo e minha amiga, você acreditaria se eu dissesse para você que o problema de Nicodemos é exatamente o nosso hoje também? Eu vou dar um exemplo. Corremos talvez hoje o risco de pensar que porque estamos na igreja, batizados, estamos convertidos, mas não é sempre assim. Não podemos confundir a conversão com a convicção. Ambas as palavras, meus amigos, elas soam parecidas, mas têm significados completamente diferentes. A primeira tem que ver com o coração e a vida, e a segunda limita-se apenas ao que vai na cabeça. Um dia desses, alguém nos deu uma série de estudos bíblicos. Aceitamos as doutrinas da lei, do dízimo, do espírito de profecia, do santuário. E finalmente, decidimos nos batizar. Ao sair das águas batismal, pensamos, bem, agora estou convertido.
Mas talvez, meus amigos, não seja assim. Estamos convencidos da doutrina, com certeza. Mas estar convencido não significa estar convertido. E aí começa, meus amigos, a confusão toda. Passamos pela vida como Nicodemos, cheios de teoria, cheios de doutrina, muitas vezes sabendo de tudo isso desde menino, desde criança, porque nascemos no lar cristão, mas vivemos com essa permanente sensação de vazio, de impotência e de fracasso. Nós queremos amar a Deus e não conseguimos. Por quê? Nós vamos tentar entender melhor este assunto da conversão. Então, para isso, nós vamos voltar, temos que remontar novamente ao Jardim do Éden. Lá encontraremos Adão e Eva, recém-saídos das mãos do Criador. Eles eram seres perfeitos. Tinham sido, meus amigos, criados assim, sem propensão para o pecado, com capacidade de obedecer. Eles se deleitavam na obediência. Obedecer era para eles tão fácil como para você e para mim respirar. Eles não precisavam se esforçar para isso. Eles tinham uma natureza perfeita. O problema começou quando eles pecaram, porque nesse instante eles perderam sua natureza perfeita e adquiriram, meus amigos, uma natureza estranha, incapaz de obedecer e que se deleitava nas coisas erradas da vida. Chamaremos isso de natureza pecaminosa. Agora, com essa natureza pecaminosa, o homem não consegue mais obedecer. Agora, o que para ele é simples, como respirar, é a desobediência e o pecado. Infelizmente, essa natureza pecaminosa foi passando, meus amigos, de pai para filho, até o dia que nós viemos a este mundo. O dia que nascemos com essa natureza e com ela é impossível, meus amigos, obedecer. É isso o que a Bíblia diz. Pode acaso o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desce rapidamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque do coração, meus amigos, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então você deve estar se perguntando: isso quer dizer que eu nunca conseguirei obedecer? Do jeito que você e eu nascemos, com essa natureza que recebemos de nossos pais, não conseguiremos jamais obedecer. Foi isto o que Cristo quis dizer a Nicodemos, quando falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por exemplo, nós vamos fazer neste momento uma interessante ilustração. Suponhamos que um dia um lobo comece a observar a vida das ovelhas e depois de um certo tempo ele chegue à conclusão de que o melhor modo de vida é a vida das ovelhas e ele decida juntar-se a elas. Para isso, ele coloca uma pele de ovelha em cima dele e passa a conviver com as ovelhas. Como você acha que ele se sentirá quando chegar a hora de comer e as ovelhas comerem com prazer o capim verde? Você acha que ele se deleitará
comendo capim? Suponhamos também, meus amigos, que ele seja um lobo honesto e não queira voltar atrás na decisão que ele tomou. Você acha que em 5 ou 10 anos depois ele finalmente aprenderá a gostar de capim? Não, é claro que não. Porque ele é lobo, com paladar de lobo e com natureza de lobo. Continuemos imaginando a vida do lobo em meio às ovelhas. A princípio, talvez, ele se esforce para viver exatamente, meus amigos, como as ovelhas vivem. Embora tudo isso seja contrário à sua natureza. Mas o tempo vai passando. O entusiasmo da decisão que ele tomou vai diminuindo. E finalmente, depois de 1 ou 2 anos, não consegue mais ficar amarrado a um tipo de vida alheio à sua natureza. Aí um dia, enquanto as ovelhas, meus amigos, dormem, ele se levanta em silêncio e vai embora. Longe do rebanho, ele tira a pele de ovelha e vive como lobo, come como lobo, enfim, faz tudo o que os lobos fazem. E depois de ter dado rédea solta a seus instintos e gostos de lobo, ele retorna e coloca novamente a pele de ovelha. E no sábado, ou num domingo, ou numa quarta-feira, ele está com as ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Nada. Aconteceu sim. E ele sabe disso. E ele chora em silêncio por isso. Um dia, o lobo não conseguindo suportar mais esse tipo de vida, o lobo clama do fundo de seu coração: ó Deus, tu sabes que eu quero ser ovelha de verdade, mas tu conheces a minha verdadeira natureza. Eu sou um lobo, nasci lobo, não tenho culpa de ter nascido assim. Mas Deus, por favor, não quero ser mais lobo, quero me tornar uma ovelha de verdade. Faz alguma coisa por mim. E Deus faz, meus queridos, o milagre da transformação com um toque milagroso. Converte esse lobo numa ovelha de verdade, com coração de ovelha, com paladar de ovelha, com mente de ovelha. E é justamente isso, meus amigos, o que Deus está prometendo. Deus diz assim: então expelirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E Pedro acrescenta: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vós torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Entende, meu amigo, minha amiga? Deus está prometendo dar-nos uma nova natureza, a natureza de Cristo, que gosta de amar a Jesus e se deleita na obediência. Isso é conversão. Não somos por nós mesmos capazes de viver vida santa. Muitas pessoas existem que compreendem a própria impotência e anseio aquela vida espiritual que os porá em harmonia ali com Deus. Em desespero, essas pessoas clamam: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A bênção, meus amigos, vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, à imagem de Deus.
um novo ser. Você compreende? Um ser capaz, meus amigos, de amar, um ser que queira obedecer, um ser que se deleita em fazer a vontade de Deus. Não é essa uma promessa maravilhosa? Com certeza é. Ninguém, meus queridos, vê, porém, o milagre ele acontece. Ninguém vê, mas o milagre acontece. Por quê? A promessa não é humana, ela é divina. Há uma coisa que nós deveríamos entender, é que nem todas as conversões são iguais. Algumas acontecem no instante. Um homem pode ser transformado em 2 segundos, mas outras vezes esse processo é gradual e leva tempo. Algumas conversões são acompanhadas por uma grande emoção, outras não. Isto não significa que a primeira seja necessariamente mais autêntica do que a segunda. Por exemplo, Saulo de Tarso, ele caiu do cavalo e foi convertido. Mas, meus amigos, não pense que todas as pessoas devam cair do cavalo para ser convertidas. Não. O que realmente importa é que a mudança, meus amigos, de natureza aconteça. A transformação, ela é uma realidade. De repente, o lobo vira uma ovelha genuína. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, eu gostaria nesse momento de compartilhar com vocês a experiência que aconteceu. Vejam só, com um pastor, ele desenvolveu ali o primeiro ano de seu ministério numa favela na capital de seu país. Era um morro habitado por gente necessitada e carente, em sua maioria. Mas aquele lugar tornou-se cenário de conversões maravilhosas, que o Espírito de Deus, meus amigos, operou. Mas aconteceu que certo dia, andando pelos estreitos caminhos daquele morro, o pastor foi surpreendido, vejam só, por um cachorro que começou a latir. Inexperiente ali o pastor, ele cometeu a imprudência, meus amigos, de correr. E em poucos segundos, não era só um cachorro, mas um bando de cachorros que corria atrás dele. Assustado, o pastor teve que empurrar a porta de uma casa e se esconder dos cachorros enfurecidos. Mas quando ele percebeu onde ele estava, o pastor conta, meus amigos, que ele teria preferido que os cachorros tivessem pegado ele lá fora. Aquele lugar era um quarto escuro e pouco ventilado, iluminado por 2 velas grandes no centro de uma mesa. Ali havia um cheiro horrível. Em cima da mesa podia-se ver uma pequena montanha de cinza de cigarros e folhas de cocas. Em torno da mesa, meus amigos, havia mulheres bêbadas e no chão garrafas vazias de bebidas alcoólicas. Em fração de segundos, o pastor ficou rodeado pelas mulheres. Ele pediu desculpas, explicou que ele tinha entrado por causa dos cachorros, mas de nada adiantou a cortesia e as boas maneiras. O pastor teve que ser, de certo modo, meus amigos, mal educado, e à força ele conseguiu sair daquele lugar. Alguns dias depois, uma daquelas mulheres, ela encontrou o pastor na rua. Ela perguntou: foi você que entrou em casa outro dia, perseguido pelos cachorros? O pastor respondeu: sim, fui eu, e peço desculpas mais uma vez. Desculpas? Disse a mulher. Não, senhor, acho que é nós
que nós é que temos que nos desculpar. O pastor, ele explicou, meus amigos, para ela que ele era pastor e que ele estava pregando todas as noites no salão, na parte alta do morro. Então o pastor convidou ela para assistir às conferências aquela noite. Para a surpresa do pastor, ela foi lá. Ela tinha bebido bastante e ela dormiu durante a pregação do pastor. Na noite seguinte, ela retornou e também a outra noite. Sempre aquela mulher, ela estava bêbada. Ela dormia enquanto o pastor pregava, enquanto ele estava pregando. Mas aconteceu que um dia ela procurou o pastor e disse, angustiada e cheirando a álcool, ela disse, pastor, eu preciso falar com o Senhor. A minha vida é uma tragédia. O Senhor pode até pensar que eu não entendo nada do que o Senhor prega, do que o Senhor fala, porque sempre eu estou bêbada. Mas eu entendo, pastor, tudo o que o Senhor fala na pregação, ali na sua pregação. Pastor, eu estou desesperada. E naquele momento, meus amigos, o pastor olhou para ela com simpatia. Era fácil ver no rosto, nos olhos, nas lágrimas que persistiam, que resistiam em sair, a tragédia de uma vida sem Cristo. Ela era uma alcoólatra inveterada. Ela disse, pastor, eu tive uma família bonita, um marido honesto e trabalhador, e filhos maravilhosos. Nós não vivíamos na abundância, mas nunca faltou pão de cada dia, até que eu fiquei viciada na bebida. Eu não sei como aconteceu. Eu cheguei a um ponto em que a bebida era o mais importante em minha vida. Às vezes o meu marido, ele chegava à noite cansado do trabalho, ele me encontrava bêbada, e os filhos com fome e abandonados. Esse foi o início da desgraça. O meu marido, pastor, começou a me bater, mas nem por isso eu parava de beber. A vida em casa tornou-se insuportável. Aconteceu que um dia, enquanto o meu marido estava no trabalho, eu tive a coragem de pegar minhas roupas e abandonar o meu lar, o marido e os filhos. O meu filho menor, ele tinha apenas 2 anos. Então eu vim, pastor, morar neste morro, onde, para sobreviver, eu me entreguei a uma vida de promiscuidade e abandono. Meu querido amigo e minha querida amiga, o pastor conta que doía muito ver como o pecado destrói completamente a vida de uma pessoa e a leva muitas vezes a cometer coisas que a própria pessoa não entende depois. Aquela mulher disse para o pastor, todo este tempo em que eu estive assistindo às suas pregações, pastor, eu tenho sentido que minha vida não pode continuar assim. Eu tenho que parar de beber. Mas, pastor, quando eu estou lúcida, eu lembro de meus filhos, de meu marido, e a angústia toma conta de mim. Então, para esquecer, torno a beber. E assim a minha vida entrou num círculo vicioso. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, a promessa de Deus é que Ele nos libertará das concupiscências deste mundo. Ele nos manterá sem queda. Ele nos dará uma nova natureza. Ele transformará o nosso ser. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Desde o fundo do poço de desespero e culpa, desde as profundezas das sombras, da miséria e angústia,
ela clamou a Deus e disse assim: ó Senhor Jesus, transforma meu ser, muda o rumo de minha vida, liberta-me da escravidão do vício que me domina, dá-me uma nova natureza. E Deus, meus amigos, ouviu a súplica dela. O poder de Deus transformou ela numa nova criatura. Ela largou a bebida, mas passou a conviver com a tristeza do abandono do marido e dos filhos. Era uma realidade lacerante, feria as carnes e fazia sangrar o coração. Doía muito ver aquela mulher sofrendo, e foi por isso que o pastor ele resolveu procurar o marido dela. O marido dela era um homem bom. Ele se levantava, meus amigos, toda manhã, de madrugada. Ele preparava comida para os filhos e se arrumava para o trabalho. O garoto mais velho, de 12 anos, ele esquentava depois os alimentos para os irmãos mais novos. Aquele homem retornava do trabalho para casa à noite, cansado, e ainda ele tinha que arrumar a casa e lavar a roupa. Era uma vida sacrificada. Foi difícil, meus amigos, para o pastor falar alguma coisa vendo um quadro semelhante. Finalmente, após algumas visitas, o pastor disse para ele que ele vinha em nome da esposa. Aquele homem, meus amigos, mudou de atitude, quase cuspindo fogo pelos olhos. Ele disse para o pastor: não me fale dessa mulher. Ela arruinou a minha vida e a vida de meus filhos. Aliás, ela acabou com a nossa vida, porque o que nós vivemos hoje não é mais vida. Mas aconteceu, meus amigos, que os dias foram passando. E com o tempo, o pastor e aquele homem, eles se tornaram amigos. O pastor contou para ele que a esposa que tinha abandonado ele, ela tinha morrido. Que hoje ela era outra mulher, que não bebia mais e que sofria por ter abandonado a família. Ah, meus amigos, o Espírito de Deus, ele consegue coisas que para o homem são impossíveis. Meses depois, aquele homem aceitou ver a esposa. O pastor marcou o encontro. Aquela noite, o pastor orou a Deus e pediu que Deus, meus amigos, fizesse mais um milagre na vida dessa mulher, que tocasse o coração daquele homem, que reconstruísse aquele lar desfeito pelo pecado. Sabe, minha amiga e meu amigo, existem momentos que marcam a vida para sempre, e o pastor conta que aquele foi um desses momentos na vida dele. Lá estava o marido, rodeado pelos filhos. A mulher aproximou-se e caiu aos pés do marido, de joelhos. Perdoe-me, disse ela. Ela disse chorando, perdoe-me. Eu não mereço, mas, por favor, me perdoe. Já perdi todos os direitos que tinha. Não sou ninguém. Apenas quero que vocês permitam que eu cuide de vocês. Serei uma serva, nunca reclamarei de nada. Só quero ficar perto e cuidar de vocês. E fazer tudo o que deixei de fazer. Então, meus amigos, foram momentos dramáticos e emotivos. E no silêncio do coração, o pastor continuava orando. Mas, de repente, o homem pegou na mão de sua esposa e levantou ela e perguntou: você não bebe mais? Ela respondeu: não, já faz alguns meses.
que Cristo tirou a bebida de mim. E naquele momento, emocionado, o marido disse para aquela mulher: é inacreditável quando o pastor falou que você não bebia mais. Eu não acreditei. Eu quis conferir com meus próprios olhos. Mas é verdade, você não bebe mais. Você diz que foi Jesus que tirou a bebida de você. Então, eu quero conhecer o Jesus que foi capaz de fazer esse milagre. Então, meus amigos, o pastor conta que naquele momento ele deu meia volta, escondendo suas lágrimas. Ele ficou emocionado com aquela cena. Mas meses depois, o pastor conta que ele teve a alegria de ver batizados aquele homem e sua esposa e o filho mais velho de 12 anos. Então, minha amiga e meu amigo, é maravilhoso ver o poder transformador de Deus operando e transformando vidas. O pastor conta que, ao longo de seu ministério, ele tem visto muitas vidas transformadas, marginais, jovens viciados em drogas, bêbados, homens e mulheres que pareciam não ter mais esperança de recuperação. E se Deus foi capaz de transformar, meus amigos, todos eles, com certeza, Deus também ele pode transformar o nosso ser. Você e eu podemos até dizer assim, bem, eu não sou como aqueles homens, mas, meus amigos, Nicodemos também não era assim. E Cristo disse para ele: você tem que nascer de novo. Você precisa que eu mude sua vida. Você precisa de uma nova natureza. E Nicodemos, meus amigos, achou que, porque conhecia bem a doutrina, já tinha sido convertido, ele achou que aquela declaração de Jesus era uma ofensa para ele. E Nicodemos, meus amigos, foi embora. Durante 3 anos, Nicodemos continuou vivendo em meio à igreja e carregando aquele sentimento de que alguma coisa estava errada com ele. Ele continuou assistindo aos cultos da igreja, desempenhando sua responsabilidade de liderança na igreja, mas vazio e triste por dentro. Até que um dia, os judeus prenderam Jesus e o levaram ao topo da montanha do Calvário. Ali, seu corpo foi levantado. Mas lá embaixo, entre a multidão, estava Nicodemos, meus amigos, tremendo, e ao ver a silhueta de Cristo se projetar no horizonte, Nicodemos, meus amigos, lembrou a noite de 3 anos atrás, quando Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, meus amigos, não conseguia resistir, mas eu imagino que Nicodemos se aproximou da cruz. Talvez o olhar agonizante de Cristo tivesse alcançado Nicodemos lá embaixo. E é possível, meus amigos, que Nicodemos clamasse: por favor, Jesus, não vá embora, não sem transformar o meu ser. Dá-me a nova natureza que você falou aquela noite. E o clamor de Nicodemos, meus amigos, e foi ouvido. Jesus transformou o seu ser. E aquele homem medroso, que um dia procurou Jesus, amparado pelas sombras da noite, agora não teve medo de confessar publicamente a Cristo como seu Salvador.
E junto com José de Arimateia, Nicodemos, meus amigos, reclamou o corpo de Cristo para dar-lhe a sepultura. Isso não é maravilhoso? Minha querida amiga e meu querido amigo, o milagre da conversão, ele pode acontecer com você, comigo, com qualquer um que o aceitar. É só correr para a cruz de Cristo e reconhecer 3 fatos. O primeiro fato: eu sou um pecador. Não existe nada mais difícil para o orgulhoso coração humano do que reconhecer, meus amigos. Não uma fraqueza, não um problema de personalidade, mas o pecado. Nada de jogar a culpa ao fato hereditário ou o ambiente em que fomos criados, ou a falta de oportunidades que tivemos. Temos que correr a Cristo, meus amigos, e clamar: Senhor, ajuda-me, sou um pecador, sou o único responsável, não tenho explicação, apenas quero ser perdoado. Em segundo lugar, meus amigos, o doloroso fato: não adianta querer ser bom por nossos próprios esforços, meus amigos. A humanidade, ela está ficando louca porque fala de autodisciplina, de energia interna, de força mental. Ela esqueceu de olhar para Cristo e está olhando para dentro de si em busca de solução, e só vai encontrar fracasso e frustrações, meus amigos. Nada disso. Temos que olhar para Cristo e falemos: ó Senhor, já tentei de tudo e não consegui. Carrego dentro de mim uma natureza, Senhor, estranha, que me leva para o pecado. Por favor, Jesus, ajuda-me, porque eu não posso. E agora, meus amigos, o fato mais extraordinário: Deus pode sim, meu amigo e minha amiga, Ele pode nos ajudar. Vamos olhar para o alto da montanha e, como Nicodemos, vamos cair aos pés da cruz, meus amigos, clamando no silêncio do coração: Deus, por favor, muda o rumo de minha vida, dá-me uma nova natureza. A palavra de Deus diz, meus queridos, que o milagre acontecerá. Pode acontecer agora mesmo, nesse momento, enquanto você, minha querida amiga, meu querido amigo, está assistindo esta mensagem. O Espírito Santo de Deus, ele está neste exato momento trabalhando em teu coração, meu coração, meus amigos, também. Meus amigos, existe uma coisa que se revolta dentro de nós. É a natureza pecaminosa, que não gosta, meus amigos, das coisas certas. Mas a voz de Deus, meus amigos, ela continua clamando em teu coração e também no meu coração. Você sente e pergunta: como pode ser isto? Como pode Deus mudar a minha vida num segundo? Eu não sei. Milagres, meus amigos, não tem explicação. E a conversão é um milagre. Eu não posso explicar como a água pura e simples, pelo toque maravilhoso de Cristo, meus amigos, em segundos depois, ela era vinho de primeira qualidade. Nenhum químico do mundo ele pode explicar. Milagres, meus amigos, não se explicam, eles se aceitam. Como foi, por exemplo, possível um cego de nascença viver em escuridão anos e anos, e num segundo depois do toque de Jesus, ele estava enxergando? Oftalmologista nenhum pode explicar isso, porque milagres não se explicam. Milagres, meus amigos, se aceitam. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, nesse exato momento, agora, Deus ele quer de fazer um milagre em você, o milagre da conversão em tua vida, em minha vida também.
Você e eu devemos, meus amigos, apenas dizer: Senhor Jesus, eu aceito o milagre. Então, meu amigo e minha amiga, eu tenho certeza que você dirá neste momento em seu coração: Senhor Jesus, eu aceito o milagre em minha vida. Amém. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu gostaria muito que você voltasse este vídeo, analisasse ele na íntegra. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com a tua família, com teus amigos, no teu trabalho, com a tua vizinhança. E acima de tudo, que você e eu coloquemos em prática as mensagens contidas neste vídeo de hoje, essa mensagem maravilhosa. Que você e eu possamos abrir o nosso coração cada dia a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a vencer essas duas feras que vivem dentro de nós, a natureza carnal e a natureza espiritual. Elas estão combatendo para que você e eu não venhamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Mas Jesus diz para você nesse momento: eis que eu estou à porta de teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu irei fazer morada. Minha querida amiga, meu amigo, eu não sei o que está acontecendo com você aí, mas Deus sabe. Eu gostaria de te pedir uma coisa importante. Seja o que for que está acontecendo na tua vida, entra ali no teu quarto. Eu sempre gosto de falar isso no encerramento das mensagens. Fecha a tua porta ali em secreto. Ora com Deus, conta tudo para Ele. Desabafa para Ele como um amigo. Conta, Senhor, essa situação que eu estou passando na minha vida, no meu trabalho, na minha saúde, com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, no meu trabalho, com um irmão meu, com a minha família, com um vizinho meu. Essa situação que o Senhor conhece. Eu não consigo resolver, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. E se por acaso você não pode ir até o teu quarto, aí mesmo, do jeito que você está, não importa a maneira como você esteja, deitado ou sentado, ora em silêncio a Deus. E entrega, meu querido amigo, minha querida amiga, toda essa situação na mão de Deus. E eu tenho certeza que ao entregar para Deus, você sempre fala assim: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, não a minha, porque tu sabes o que é melhor para mim. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre na sua vida. Milagres não se explicam, meu querido. Milagres se aceitam. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, desejo grandemente que Deus conceda muitas bênçãos no teu casamento, na vida de teus filhos, de toda a tua família, meu sincero desejo. Valeu, gente, um grande abraço. Fique todos com Deus até o nosso próximo encontro. Amém. Tchau, tchau.